galego lambuzado. A história que eu vou contar é uma história arrepiante e aconteceu comigo na minha adolescência, na cidade do Cabo de Santo Agostinho, na zona Mata Sul de Pernambuco. Com meus 17 anos de idade, eu era um adolescente diferenciado em maneira de comportamento, agressivo, grosseiro, mal educado. Tinha vícios, bebia, fumava, trazia muita vergonha para minha mãe e para minha família. Mas a minha mãe sempre me deu conselho para que eu viesse andar no caminho certo, com princípios, honradez e caráter cristão. Mas sabe como é? Adolescente, mal ouvido, não dá ouvido à mãe. A minha vida era esta, era beber, fumar e se divertir. Eu tinha um defeito muito errado, o qual eu era depravado, falava todo tipo de palavrão. Eu era realmente um jovem mau caráter. A minha mãe sempre me repreendia e dizia: pare de falar palavrão, pois a boca da gente traz bênção, mas também traz maldição. Nunca dei ouvido, nunca fiz questão de querer obedecer a minha mãe. Mas é aqui que vem a história arrepiante. Estou eu na casa de minha mãe, pois eu dormia lá, morava com ela e com meu pai. Deitado no sofá, bebo, embriagado. Madrugada era, quando de repente, eu olhando pro chão, eu vi um inseto passando. Menor do que uma barata, passava bem devagarzinho. Dos meus pés a cabeça passou e eu observava, mas não dei atenção. Passou alguns minutos e o inseto cresceu do nada. Já não era mais o mesmo tamanho, ele estava tamanho de um rato. Passou da cabeça até os pés e indo para o corredor de minha casa. Achei estranho, comecei a dizer em meu pensamento: um inseto desse tamanho, tamanho de um rato, isso não é normal. Mas estava eu embriagado, drogado, pensando na vida e pensando no inseto que passou. Quando de repente eu olhei para o corredor, vinha aquele inseto tamanho de um cachorro, bem devagarzinho. Chegava até no meio do sofá, ficava tamanho do teto e caía em cima de mim. Fiquei sufocado, sem fôlego, sem saber o que fazer. Estava eu preso com aquele inseto em cima de mim. Estava eu sufocado, estava eu desesperado. De repente, aquilo sumiu e eu me despertei, super assustado. Falei com palavras dizendo o que foi isso, o que é que aconteceu. Comecei a pensar na cena e me arrepiando, assustado com a situação. Quando de repente tentei eu dormir de novo, pensando no inseto. Virei para um lado, virei para o outro. Quando olhei na frente de mim, tinha um homem com os braços quebrados, com as pernas quebradas, cabeça raspada, o olho todo preto e a pele toda arrancada como queimadura. Ele olhava para um lado, olhava para o outro, começava a virar a cabeça e olhando para mim com aquele olhos pretos. Quando eu vi aquele homem, aquele galego lambuzado, todo mole olhando para mim, eu, a primeira coisa que fiz foi dizer: tá repreendido, em nome de Jesus. Aquele galego virou a cabeça, olhou para um lado, olhou para o outro, e quando viu que eu clamei o nome de Jesus, ele simplesmente falou assim: repreendido é? Tá repreendido. É isso mesmo, é? Tá repreendido, né? Tá repreendido, Levei uma pisa, fui lapiado, fui espancado por aquele galego lambuzado. Gritava, ele fazia dos braços deles como um chicote e batia em mim, culhambando com todo tipo de palavrão, com todo tipo de depravação. Clamei, gritei e aquilo desapareceu. Estava eu todo dolorido e de repente a minha mãe em cima de mim me acordando. Eu chorando, desesperado, e disse tudo o que aconteceu para minha mãe. Ela simplesmente olhou para mim e notou que eu falei que ele falava muito palavrão. Minha mãe olhou para mim e disse: ele veio, foi pelos palavrão e a depravação que você falava.
Logo eu digo a você, não fale mais palavrão, pois a boca da gente traz bênção, mas também traz maldição.